Por que que eu demoro, às vezes, para comentar um determinado assunto? Principalmente quando é um assunto pesado. Não é uma simples notícia aí de um reality show. Porque eu gosto de falar sobre coisas que realmente têm fundamento. Eu quero me certificar se aquela notícia tem fundamento ou não. Agora, tem caras aí que saem queimando asfalto para comentar a primeira postagem de TikTok que sair. E aí depois a notícia não se prova verdadeira e fica por isso mesmo. Eu não gosto desse tipo de ação. Então, nós temos duas notícias que causaram um alvoroço. A primeira notícia é com relação ao Donald Trump, que ele supostamente tinha mudado as leis de divórcio dos Estados Unidos para eliminar a divisão dos bens em 50% a 50% entre os cônjuges. Essa era a notícia bombástica. Só que eu desconfiei porque as notícias começaram a sair em redes como Facebook, TikTok, Instagram. E aí eu logo vi que não poderia ser verdade isso. E aí eu procurei em sites estrangeiros e não achei nenhum site de relevância de algum jornal comentando esta notícia. Nada. Todas as normativas que o Trump assinou não tem nada referente a essa divisão essa eliminação da divisão de bens metade a metade. Porque lá nos Estados Unidos, os estados podem legislar, cada um pode legislar diferentemente um do outro sobre questões de divórcio e muito mais outras questões também. Então, o presidente pode ter um pensamento, mas o Estado lá, X, não tem esse pensamento. O governador não tem esse pensamento, os parlamentares não têm esse pensamento. É descentralizada a coisa. Não é que nem aqui no Brasil. O governo federal concentra tudo de relevância. Então aqui não adianta você mudar de estado. É a mesma coisa. Então, eu li em outro site que as feministas estariam preocupadas por causa de uma fala do Vance, que é o vice do Trump, uma fala de 2021, em que ele diz que os divórcios estão muito facilitados e que por qualquer coisa há divórcio. Então elas estavam preocupadas que a questão do divórcio sem culpa poderia ser mudada para o divórcio com culpa. Porque aí o divórcio com culpa de uma das partes, aí aquela parte que tem culpa, ela vai ter menos benesses na hora do divórcio. Mas como são as mulheres que pedem a maior parte
dos divórcios, elas querem divórcios sem culpa. Porque aí o que der na telha delas, elas pedem o divórcio e pegam os bens, pegam os filhos e não tem que dar explicação nenhuma. Então elas queriam o divórcio, querem que continue o divórcio sem culpa. Então não há nada concreto sobre essa decisão do Trump. Pessoal, infelizmente não foi dessa vez que aconteceu isso. Infelizmente é fake a notícia. Agora, teve outra notícia que causou impacto, que foi a do Milei na Argentina. Essa saiu realmente em todos os portais aí. Que o governo Milei anuncia ou quer a retirada do feminicídio do Código Penal da Argentina. O ministro da Justiça da Argentina, Mariano Cunha Libarona, anunciou nesta sexta-feira, 24, que o governo de Javier Milei eliminará o crime de feminicídio do Código Penal. A medida foi justificada pela defesa da igualdade perante a lei, um princípio consagrado na Constituição Nacional do país. Correto. Simplesmente correto. Vamos eliminar a figura do feminicídio do Código Penal argentino, porque essa administração defende a igualdade perante a lei consagrada em nossa Constituição Nacional. Nenhuma vida vale mais que outra, afirmou o ministro em sua conta na rede social X. Lógico, nenhuma vida vale mais do que a outra. Por que a vida da mulher tem que valer mais que a do homem? Qual o sentido disso? A decisão envolve a modificação da Lei 26.791, implementada em 2012, durante o governo de Cristina Kirchner, que estabelecia, olha só, prisão perpétua para crimes de homicídio contra mulheres praticados por homens em contexto de violência de gênero. Prestem atenção aqui, ó. Praticados por homens. Então, quer dizer, o feminismo, ele é uma ideologia anti-homem, uma coisa que eu falei já aqui há anos. Se foi esse papinho de busca de direitos, não, isso aí é passado. Agora é busca por supremacia, privilégios. Aqui no Brasil foi aprovada agora, no ano passado, a lei de feminicídio, que ela já não é mais uma qualificadora. É uma lei autônoma. Ela não qualifica mais o homicídio. É uma lei separada, que inclusive ela tem uma pena maior do que o homicídio. Então, se uma mulher sofre a pena capital, o autor vai receber mais pena do que se ele tivesse cometido o mesmo ato contra um homem. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Isso simplesmente é perseguição contra os homens. O homem que fica contra, que é a favor, aliás, do feminicídio, ele é um louco.
ele é um cara alienado. Ele é burro. Ele deveria já cortar o seu bigolim. Porque se ele é a favor de uma discriminação dessas, então ele não pode mais ser considerado como um homem representante do sexo masculino. Porque você ser contra o feminicídio, você não quer dizer que você quer que se cometa crimes contra as mulheres. Não é isso. Você quer apenas um tratamento igual. Vamos combater a criminalidade, o crime capital. Então eleva a pena para todos, não só para um dos lados. Para Cuneo Libarona, essa legislação cria desigualdades legais. Óbvio. Durante anos usaram as mulheres para encher os bolsos e minar os homens. Independentemente do sexo, do nosso sexo, somos todos iguais perante a lei e merecemos a mesma proteção e respeito. O ministro também criticou o movimento feminista, que considera uma distorção do conceito de igualdade. Bom, isso aqui é uma coisa que nós já sabemos há anos, hein? Que não tem nada mais de igualdade aqui no movimento feminista. Igualdade, isso aí é papo furado delas. Segundo ele, o feminismo busca privilégios. O cara acertou na lata, colocando metade da população contra a outra. Sim. E agora, com os homens despertos, vai realmente ficar uns contra os outros. Só que não se tem outra alternativa, né? O presidente argentino Javier Milei reforçou a posição de seu governo contra o que considera desigualdades geradas pelo feminismo durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Em seu discurso, Milei questionou a existência da figura do feminicídio, afirmando que ela legaliza de fato que a vida de uma mulher vale mais que a de um homem. Muito bem. A visão está alinhada às iniciativas de sua gestão que priorizam a igualdade entre os cidadãos sem distinção de gênero. Mas a modificação proposta no Código Penal ainda precisará ser debatida no Congresso. Então, é a proposta dele, mas vai ter que ir para o Congresso. Agora, só o fato dele propor isso aqui já é digno de nota. Já é digno de ficar na história. Mesmo que não aprovem, ele já ficou na história. Porque o cara teve coragem de propor isso. Vocês imaginam algum político propondo isso aqui no Brasil? Eu não acredito. Aqui no Brasil nós estamos tão aparelhados que ninguém, nenhum político ousará, mas nem em pensamento, propor o fim do feminicídio. Mas ninguém, nenhum político brasileiro tem culhão para isso. Nenhum. 'Nenhum'. 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 '
Então, nós aqui no Brasil, apesar que isso aqui na Argentina não quer dizer que vai ser aprovado, né? O que nós temos que aqui no Brasil, principalmente, que a coisa está bem aparelhada, é aquilo que eu sempre disse, a coisa tem que partir de nós. A partir de nós. O boicote a casamento, filhos, transferência de renda, porque se nós esperarmos alguma medida de altas autoridades, pode esquecer. Vocês vão ir para o caixão e não vão ver isso. Então, a nossa mensagem está dando certo e vai ter que ser desse jeito mesmo. Vai ter que ser desse jeito mesmo. Inclusive, saiu já coisas sobre as nossas narrativas verdadeiras, até lá no programa da Ana Maria Braga, sobre o BBB. Então quer dizer que a coisa está tomando forma, meus caros. E o sistema vai espernear. Só que não vai adiantar. Então, pessoal, vamos continuar aí nas nossas premissas básicas. Que são as principais, que a coisa vai funcionar. Então, era essa análise dessas duas notícias aí. Até mais.